O Pedro perguntando cadê a câmera ligada. Pedro, consegue me dar um sinal se você está conseguindo ouvir certinho? Por favor. Perfeito. Só vamos esperar a doutora Aline. Aqui tá falando que ela não tá conseguindo participar. Vou tentar mais uma vez. Aê, boa noite. Boa noite. Eu vou fazer uma breve apresentação e nós já começamos, tá bom? Tá bem. Rapidinho. Deixa eu só arrumar aqui a posição para aparecer toda. Aí, agora sim. Acho que já deu, né? Uns 4 minutos de espera, já tá bom, né? Então, boa noite a todos. Este é o Direito na Noite, o programa de entrevista oficial do curso Unisal Lorena. E no programa de hoje nós iremos entrevistar a doutora Aline Alvarenga, que está aqui conosco. Ela é especialista em Direito da Família e estamos aqui para falar um pouquinho sobre o divórcio que você de fato precisa saber. Mas antes de iniciarmos a entrevista, eu gostaria de dar alguns recados da equipe do Direito na Noite. O Talk Show de Direito na Noite acabou de fazer uma parceria com a Atlética do Unisal Lorena, e com isso nosso programa poderá espalhar a conversa jurídica para as mais pessoas. E sobre isso, a Atlética está fazendo uma ação social para ajudar a PAI. Então, quem puder ajudar, acesse o Instagram oficial da Atlética. Eu acho que no final da live eu vou deixar escrito para vocês nos comentários. Aí assim fica mais fácil. Então agora, boa noite, doutora Aline, tudo bem com a senhora? Boa noite, senhora. Senhora não, pode ser só você. Não consigo. É mania, não consigo. Então, primeiramente, eu gostaria de perguntar para a senhora o que te motivou a escolher o curso de Direito? Olha, desde muito criança eu tenho em mim um senso de justiça, de brigar pelo outro. Eu acho que escolher o curso de Direito foi natural, porque eu não tinha, lógico, né? Eu pensava durante no meu coração, eu sempre tinha esse sentimento. Uhum. Ai, que legal. E durante a faculdade, quais eram as suas matérias favoritas? Nos primeiros semestres, a gente costuma ter aquelas aulas, aquelas matérias que a gente tem em todo o curso e elas não são tão, não fazem tanto link com o direito, né? Então, eu acho que a primeira matéria que eu tive aquela sensação de estar estudando direito, de ver a emoção do que é o direito, de ouvir as histórias dos professores, foi do direito penal. Eu criei um amor pelo direito penal ali já no comecinho do primeiro semestre, a professora Luzia, e eu tinha ouvia as aulas dela. O meu TCC eu comecei no direito penal, depois eu mudei a área, mas eu comecei ali no direito penal. A segunda fase da OAB eu fiz no direito penal, então foi um amor assim no direito penal que perdurou até o final do. Olha, realmente, direito penal é tudo. Por enquanto, eu estou no primeiro semestre, né? Tá sendo a matéria que eu mais estou gostando. Nossa, é muito boa mesmo. A terceira pergunta para a senhora é: sempre foi o seu sonho ser advogada ou na época a senhora queria algum concurso público ou algo do tipo? Não, durante a faculdade eu não
vontade de... Eu nem pensava nisso. Eu tive a oportunidade de estagiar no escritório e eu não quis, porque era uma experiência que eu achava que eu não precisava, porque eu não queria advogar. Eu não pensava em advogar em nenhuma área. Eu gostava do direito, mas eu pensava em concurso público. Eu tinha aquele pensamento, eu até vou advogar para ter aqueles anos que a gente precisa para determinado concurso de prática jurídica, para determinados concursos, mas eu não tinha a vontade, o desejo de advogar. Isso começou depois de formada. Depois de formada, as pessoas começaram a me procurar, que sabiam que eu tinha me formado. E aí elas começavam a me procurar para tirar uma dúvida, para querer saber como ela fazia determinada coisa. E eu ajudava aquela pessoa, né? No 0800, porque é assim que a gente faz depois que a gente se forma. Mas eu começava a ajudar as pessoas. E aí eu comecei a me interessar. E isso ainda focado em concurso. E eu começava a me interessar pela questão que aquela pessoa me trazia. Se fosse um determinado assunto que precisava de um estudo a mais, eu me aprofundava naquele estudo para dar uma resposta bem certinha para a pessoa. Depois disso, eu tive um colega, um advogado, um mentor na minha vida, que ele precisou que eu fizesse alguns trabalhos para ele. E aí eu fui adquirindo uma certa experiência. Realizei audiências para ele, algumas outras coisas. E eu fui gostando daquela situação. Eu fui parando de estudar, diminuindo meu estudo para concurso e comecei a advogar. Quando eu me vi, eu já estava advogando, já estava sendo procurada por clientes. E aí que eu me toquei, falei, nossa, eu não estou mais estudando para concurso, eu estou advogando. Então, isso foi um processo que aconteceu todo depois de formada. Durante a faculdade, eu não tinha esse pensamento, esse desejo, eu só pensava em concurso mesmo. Nossa, que legal. Isso me lembra bastante, porque, assim, aluna, eu entrei agora na faculdade, né? E na minha cabeça eu quero concurso. Aí, vendo a senhora falar de todo esse trajeto, é muito legal. Agora nós vamos um pouco mais para a área da senhora, então, e na sua opinião, por que os relacionamentos acabam? E qual seria o principal motivo? Acho que deu uma travadinha. A senhora está conseguindo ouvir? Oi, voltei? Aí, a imagem tá bem embaçada ainda.
Vamos ver. Pronto, acho que agora foi, né? Agora foi? Tá indo? Foi. A imagem ainda tá, agora foi. Agora tá bom. Então, vou repetir a pergunta. É, na sua opinião, Tá. por que os relacionamentos acabam? E qual seria o principal motivo? Olha, como uma boa familista, eu super entendo porque os casamentos acabam. Eu não entendo porque eles se iniciam, entendeu? Não sei porque as pessoas se casam. Brincadeira. Mas eu acredito que é o seguinte: o relacionamento das pessoas acabam, eu baseada nos meus atendimentos, a maior reclamação que chega para mim, não quero mais o meu casamento. E a gente é meio psicóloga nesse primeiro atendimento com o cliente, né, que diz que não quer mais manter o casamento. E geralmente a queixa desse cliente é de que o relacionamento deixou de ser prioridade, uma das prioridades do outro. O outro passa a se colocar em primeiro lugar e não vê mais a necessidade de se empenhar para que o relacionamento dê certo. Então, ele deixa de pensar no outro como parte da equipe e começa a se priorizar acima de tudo. Então, o outro fica de lado, e aí ele se sentindo de lado, ele começa a querer mais, querer do outro, e não consegue, e o casamento vai desandando. Essa é a questão de um casamento assim mais longo, né? Os casamentos mais curtos que eu vejo que acabam, geralmente eles acabam porque você casa com A e durante o namoro ele é A e após o casamento ele vira B. Então você não reconhece aquela pessoa que está ali do seu lado, que se manteve durante o namoro uma pessoa e depois que se casa vira outra pessoa e o companheiro toma um susto. Opa, como assim? Então, esses são geralmente os divórcios que acontecem logo após o casamento. 1, 2 anos, e a pessoa já se divorcia por causa dessa mudança de comportamento que vê no outro. Nossa, profundo. Agora, a próxima pergunta é: o que um casal deve pensar antes de bater o martelo e decidir de fato pelo divórcio? Essa é uma questão muito pessoal, né? Porque duas pessoas ficam juntas, cada uma tem o seu motivo, o motivo que ela quer manter o casamento dela. Então, partindo da premissa que ninguém é perfeito, o, o cliente ele tem que pensar que ele não vai encontrar uma pessoa perfeita. Então, essa pessoa que está do seu lado, vamos ver as qualidades, o que levou a você querer o casamento. É muito importante que o advogado, nesse atendimento que ele faz para o cliente, ele tenha o feeling de perceber se aquele cliente que está procurando, ele realmente está querendo o divórcio ou ele está tentando um resgate desse casamento. Porque às vezes é isso que ele quer. Ele está querendo resgatar um casamento, tentando informar para o outro que ele vai se divorciar. Eu fui procurada uma vez por uma cliente que me disse o seguinte: doutor, eu quero me divorciar. Eu falei, tá bom, vamos conversar. Ela falou assim, então, mas é assim, é só para dar um susto. Eu Aí eu conheço uma falei, história assim. é só para dar um susto. Aí eu falei, como assim? Então, eu quero que o oficial de justiça leve a intimação para o meu marido, mas que depois a gente desista do divórcio. Aí eu falei, olha,
Aqui o departamento é jurídico mesmo, o departamento de susto é outro, esse aqui não vai dar. E eu acabei tirando da cabeça da cliente esse pensamento de que você busca o judiciário só para dar um susto. Então, é importante sim que o cliente tenha certeza que ele quer o divórcio. Mesmo porque não é interessante para um advogado mover uma ação de divórcio, protocolo, faz tudo que tem que fazer, protocolação, e aí no meio do caminho o cliente procura ele e fala, doutor, olha, não quero mais, a gente fez as pazes, está tudo bem, então a gente quer desistir da ação. Essa conversa, esse contato com o cliente é super importante. Não vai direto passando o contrato, quer divorciar, senta aqui, assina aqui, não faz isso, porque essa é uma ação que as pessoas mudam muito de ideia. Então, é muito importante que o advogado tenha esse feeling, converse verdadeiramente com o cliente, entenda os motivos dele, para depois, então, entrar com a ação. Essa é uma pergunta que não estava no roteiro, mas é com o assunto. Essa desistência ocorre frequentemente ou geralmente quando as pessoas entram, elas já entram decididas? Visto que elas mudam muito, né? Olha, muda. Eu acredito, vamos falar assim, entre 10 casos. Eu acredito que 4 a cada 10 casos as pessoas acabam desistindo. Porque não amadurece esse pensamento. Procura um advogado por conta de alguma coisa, acontece um fato que para ela é muito grave, para essa pessoa é muito grave. E aí, antes dela assimilar aquela situação, aprender a lidar com isso, ela já procura um advogado e quer entrar com o divórcio imediatamente. Só que nesse processo, quando o advogado faz como eu estou aconselhando que se faça, que é com calma esse primeiro momento, a pessoa acaba assimilando aquilo ali, começa a lidar com aquele sentimento, e aí acaba perdoando o outro ou alguma outra situação, e eles se acordam, se concordam com como vai continuar e desistem da ação. Agora uma pergunta um pouco mais jurídica. Qual a diferença do divórcio consensual e litigioso? É bem básico, né? O consensual é quando os cônjuges eles entram em acordo entre todos os termos do divórcio, né? A divisão de bens, a guarda dos filhos, a pensão, tudo que vai se tratar no divórcio, eles entram em acordo, eles concordam com isso. E o litigioso é quando todos esses pontos, ou apenas um deles, não tem, eles não concordam com aquilo ali. Então tem que entrar com o divórcio litigioso, por todos os pontos ou por apenas um deles. Uma outra pergunta é: o que é divórcio extrajudicial e quais os seus requisitos? O divórcio extrajudicial, ele é realizado através de escritura pública. É o conhecido divórcio em cartório, né? As pessoas procuram o cartório para fazer o divórcio, ele é bem mais célere realmente, e vai ser realizado no cartório. Os requisitos são basicamente 3, que é o consenso entre os cônjuges. Os cônjuges precisam estar acordados em todos os termos, que seria o mesmo caso do divórcio consensual. Não ter filhos menores e o acompanhamento de um advogado. Pelo menos um advogado, porque eles podem ter um advogado para cada um, ou ambos podem nomear apenas um advogado para fazer o divórcio deles. Tem um respaldo aí, no caso, um adendo. Existem indivíduos que se a guarda dos filhos, a pensão, todo o assunto relacionado aos filhos menores já tiverem sido resolvidos judicialmente, então se tiver uma sentença do juiz que diz respeito
a guarda, os alimentos, a pensão alimentícia, as visitas dos filhos menores. Se tiver uma sentença que cuida dos filhos, então esse casamento também pode ser desfeito no cartório. Então, mas vai ter que juntar a sentença do juiz a respeito dos filhos menores. Ah, então tem como tanto separar no cartório, como separar sem utilizar o cartório, é isso, basicamente? Ou todas as formas acabam indo para o cartório? Então, o divórcio na judicial, se tiver litígio, se as pessoas não, se os cônjuges não concordarem, o divórcio vai acontecer na via judicial obrigatoriamente. Entendi. Lá no cartório é só se tiver consenso mesmo entre os cônjuges, eles concordam sobre tudo. E aí não vai ser feito no cartório se tiver filhos menores. Mas se já tiver resolvido todas as questões a respeito dos filhos menores na justiça, judicialmente, então esse casamento pode ser desfeito lá no cartório. Ah, entendi. Oitava pergunta. Quais os valores geralmente cobrados pelo cartório de notas para fazer o divórcio extrajudicial? Extrajudicial, isso mesmo. E quais documentos deve se levar? Então, os valores, eles variam de estado para estado. E também não é assim, tipo, um valor fixo para o divórcio. É um valor que eles realizam vários atos e aí, por conta, cada ato tem o seu valor. Então, no estado de São Paulo, gira em torno de R$ 400 se não tiverem bens imóveis para serem divididos, partilhados, porque aí então incidiria os impostos em cima desses bens. Mas em se tratando de um casal que não tem bens, que apenas vão se divorciar, eles vão pagar as taxas de cada ato do cartório. São vários atos, então cada ato tem o seu valor, mas gira em torno a soma desses atos de entre R$ 400. E isso falando apenas das taxas do cartório, porque aí se soma isso os honorários do advogado. Se a pessoa não tiver essa quantia, pode ter alguma coisa assim de baixa renda ou algo do tipo para essas pessoas terem um respaldo? Então, várias certidões no cartório, eles têm sim a possibilidade de conseguir gratuitamente. Na maioria das vezes, o cartório ele é procurado por clientes que não têm baixa renda. Por quê? Porque eles não conseguiriam a gratuidade de justiça lá no judiciário. Porque se for o caso de uma pessoa que não tem bens, a renda dela é pouca e eles estão de acordo com todos os atos com o divórcio, judicializar essa ação pode sair bem mais barato, porque ele não vai pagar absolutamente nada. Então, o cartório geralmente é procurado por pessoas que não teriam essa gratuidade. Então, lá no cartório é a mesma coisa. Se a pessoa tem condição, porque ele vai ter que levar para fazer o divórcio, ele leva toda a documentação, que é a segunda parte da pergunta, referente a bens. Então, se no cartório lá vai constar que a pessoa tem determinado bem, então o cartório já de cara vai dizer, mas então você não tem o direito às taxas gratuitas. E respondendo a segunda parte da pergunta, que quais são os documentos são todos aqueles referentes ao casamento. A certidão de casamento tem que estar atualizada, 6 meses. Os documentos pessoais dos cônjuges, os documentos dos filhos, mesmo se forem maiores, tem que apresentar o documento dos filhos, certidão de nascimento ou de casamento, no caso de já serem casados. Uma não completa dos bens que a pessoa tem, imóveis. Então, todas as certidões no cartório dos bens imóveis e os documentos que comprovem os bens móveis, que no caso seriam um documento de veículo ou um extrato bancário, que também entraria na partilha de bens ali
o extrato bancário é um exemplo dos documentos que devem ser levados. Um momentinho que o celular está descarregando, aí eu vou só botar ele para carregar. Rapidinho. Um imprevisto aqui, gente. Agora vai. Imprevistos, né? Gente, celular, iPhone é assim, você deixa carregando o dia inteiro. Mas na hora que você precisa, ele desliga. Porque a bateria é horrível. Foi. Deixa eu passar aqui por baixo. Aí. Então, a próxima pergunta para a senhora é: o que é o projeto OAB Concilia? Qual a opinião da doutora sobre isso? O projeto OAB Concilia, ele consiste basicamente num acordo entre a OAB e o juízo da comarca de se resolver, sentenciar um acordo que foi feito lá pela OAB com mais celeridade. Então, a OAB disponibiliza uma sala onde vai ter as partes, o advogado, que pode ser tanto pela defensoria quanto um advogado particular, mais um mediador do projeto OAB Concilia. Então, vai haver uma audiência de conciliação nessa sala. Todos tudo relacionado ao divórcio vai ser discutido, que não só quanto ao divórcio, são outros, pode ser pensão alimentícia, guarda, etc. Vai ser discutido. Se as partes concordarem com tudo ali discutido, aquilo ali vai ser redigido, o acordo, vai ter lá o símbolozinho do OAB Concilia, da OAB do projeto, vai assinar a parte também o mediador da OAB Concilia, e aquele documento vai ser encaminhado ao juízo para o acordo ser homologado. Essa homologação de acordo vai acontecer muito mais rapidamente do que uma ação que correria normalmente no judiciário. Então, tem comarca que essa homologação sai com até 2 dias, homologa protocola, 2 dias já sai a homologação. E tem comarca que leva em torno de 2 semanas, mas mesmo 2 semanas já é muito mais rápido do que o que acontece no judiciário normalmente. A minha opinião é legal, sim, o projeto. Eu apenas faço a ressalva de que às vezes, a parte vai 2 partes, um advogado. A outra parte, ela é convidada a participar daquela audiência de conciliação. E ela não vai com nenhum advogado. E aquele mediador, às vezes, ele fica bem isento, só deixando a audiência acontecer. E é importante que aquela outra parte também se sinta assistida. Então, eu gosto muito do projeto, acho que ele é muito válido, mas eu gostaria que os mediadores também fossem mais ativos quando uma das partes não é assistida. Porque essa parte, ela se sente um tanto retraída para colocar os pontos dela. Então, eu acho que é super importante que esse mediador do projeto, ele faça um papel mais ativo. Entendi. Eu ia deixar as perguntas para o final, mas o Pedro falou para ler agora, então eu vou ler uma do Jean Tomás, que ele perguntou qual a diferença do divórcio e separação judicial. Então, a separação judicial, ela não acontece mais, a separação judicial, porque antes tinha que as pessoas se separavam, ela tinha que ficar um determinado tempo separada para depois conseguir se divorciar. Mas isso desde 2007,
2007, eu acredito, não é mais assim que acontece, tá? Entra direto o divórcio. O que a pessoa consegue durante o divórcio é a separação de corpos, que enquanto não se realiza o divórcio propriamente dito, o advogado pede numa situação de, por exemplo, agressão. Uma mulher está pedindo divórcio porque o marido ele a agrediu. Então, o advogado dessa mulher vai pedir a separação de corpos. E o juiz vai determinar que esse homem deixe o lar enquanto houver a ação de divórcio estiver correndo. Então, ele vai ter que deixar o lar até a sentença de divórcio resolver tudo o que tiver que resolver. Mas essa é a separação de corpos. A separação não tem mais. Se duas pessoas não querem mais viver juntas, a gente não vai entrar com uma ação de separação judicial. Não tem mais. Vai entrar direto com a ação de divórcio. A próxima pergunta é: quais os documentos indispensáveis da ação do divórcio litigioso? Os documentos são aqueles mesmos que eu citei a respeito do cartório. Para fazer o divórcio litigioso, você precisa de todos os documentos pessoais, todos os documentos relacionados ao casamento, certidão de casamento, a certidão de nascimento dos filhos, RG, CPF, os documentos dos bens móveis, imóveis, todos esses documentos, porque tudo vai ser decidido documentalmente. Já que ninguém acorda com nada, então todas as decisões vão ter que ser baseadas nos documentos apresentados. Então, tem que ter toda essa documentação e outras que a parte aí que está divorciando puder conseguir. Uma pergunta por curiosidade própria. Qual ocorre mais, o litigioso ou o consensual? Olha, começa muitas vezes pelo litigioso. Geralmente, as partes brigam por tudo. Eles querem separar os talheres que tem lá na gaveta da cozinha. E se o advogado fizer contato com outro advogado e eles se conversam muitas vezes e explicam para o cliente como é, como é que não é, e principalmente se não tiver filhos menores envolvidos. Aí a gente consegue transformar essa ação litigiosa numa ação consensual. Mesmo porque se a gente protocolar hoje uma ação, eu acho até que é uma das questões que você vai me fazer uma pergunta, você vai fazer. Como você fez a pergunta, eu já estou puxando o assunto. Quando a pessoa ela é intimada para falar quando ela é citada do processo, o juiz não cita ela para responder à ação. Ele cita ela para uma audiência de conciliação. Então, de qualquer forma, mesmo que você entre com processo litigioso, a justiça vai tentar que esse divórcio aconteça de forma consensual, na forma do acordo. Eu já vou falar a pergunta, no caso, para a senhora já terminar a resposta, e depois eu leio a pergunta do chat. Então, como funciona o rito do divórcio litigioso? Tá, deixa eu abrir aqui. Tá lá, eu tô abrindo para a gente falar da lei, né? Que é uma pergunta mais profissional, né? Para os colegas. Uhum. Então, o rito, ele tá lá no artigo 693 a 699 do CPC. Ele segue o procedimento especial de jurisdição contenciosa. Eu posso adiantar, mas a próxima pergunta que você fizer, eu já explico o rito. Tá, perfeito. Pedro, essa pergunta no chat vai aguardar um pouquinho. É verdade que a citação no processo de divórcio é entregue ao requerido sem uma cópia de petição inicial? Então, o artigo 695, lá falando sobre o rito especial de jurisdição contenciosa, ele determina o seguinte, que o réu seja citado para a audiência e então não vai ter uma cópia da petição inicial.
Porque o que acontece? A petição inicial é um divórcio litigioso. Então, a petição inicial vai ter treta relatada nela. E se ele receber a cópia da petição e ler lá a treta, não vai ter conciliação, não tem acordo. Então, vai para o réu apenas as informações referentes à audiência de conciliação. Está lá no 695 do CPC. Agora eu vou ler as perguntas aqui no chat. Pedro perguntou: em quais casos a fixação de pensão para o ex-cônjuge? Então, se ele for dependente do cônjuge, existe. Ai, desculpa. Se ele for dependente econômico do cônjuge que está se divorciando, vai ter sim a fixação de pensão. Ocorre o seguinte: a diferença é o seguinte. Quais casos essa pensão vai ser para sempre, né? E quais casos ela vai ter um tempo? Porque muitas das vezes esse casamento durou 40 anos. E aí aquela mulher foi a dona de casa apenas, cuidadora dos filhos. E não apenas, gente, pelo amor de Deus, eu não estou diminuindo, tá? Porque apenas é assim, ó, cuidar de casa é isso. Realmente. Então, ela abriu mão de ter uma vida profissional para ser a dona de casa, para cuidar dos filhos, para cuidar daquele marido que chegava do serviço e a janta estava pronta, saía para trabalhar, pegava aquela roupinha toda alinhadinha que foi a mulher que deixou. Então, 40 anos casado com essa mulher. Esse homem vai deixar o lar e ela vai ficar a ver navios, vai ter que arrumar um emprego, vai ter que ter uma profissão. Não, o juiz vai estipular para ela ali uma pensão e aquela pensão vai ser até a morte dela. Diferente do caso de pessoas que ainda têm capacidade laborativa. Então, é um casamento que durou 5 anos, 10 anos, e ela é totalmente dependente do esposo. E vice-versa também, tá, gente? Porque também tem o caso da mulher que trabalha e do homem que fica em casa. E esse homem também vai poder pedir a pensão. E aí o juiz percebe o seguinte: essa pessoa que é dependente hoje tem condições de ter uma profissão, porque ela é jovem, por vários motivos. Então o juiz estipula que essa pensão seja paga por um determinado período de tempo. Após esse período de tempo, essa pensão vai cessar. Então, é o tempo que essa pessoa tem de se recolocar no mercado de trabalho. Entendi. Próxima pergunta que a Milena fez é: quando você é casado em comunhão de bens e tem uma herança, ela tem que ser dividida também ou só quando vocês constroem juntos? Não, na comunhão de bens, a pessoa comunica, herança já não se comunica, tá? Mas na comunhão de bens é o que você constrói a partir do casamento. Em certos casos antes, porque às vezes a pessoa fica noivo e começa a construir uma casa juntos, né? Para eles poderem se casar. Então, não é exatamente após o casamento, é o que eles já construíram juntos durante a união. Então, cada um, você faz ali a importância, gente, de ter um contratinho pré-nupcial. Esse não é um tema aqui da live de hoje, mas é um tema super legal da gente abordar, que quando você está apaixonado, você não pensa que você pode se divorciar da pessoa. E aí vocês investem numa coisa juntos, não tem nada no papel, e depois quem guardou os recibos é que vai conseguir reaver aquilo ali. Então, se a pessoa tem a herança, ela não se comunica. A herança é apenas do herdeiro, tá? Quem perguntou ali foi a Milena, né? Então, ela não se comunica. A próxima pergunta é: há uma previsão de danos morais ou prejuízo na partilha para aquele que deu a causa ao divórcio? Dito de outras palavras, existe previsão legal de punição para o adúltero? Gente, esse é um assunto
muito legal e a gente podia falar horas a respeito dele. Mas teve uma decisão recente, eu acho que foi em 2019, um agravo em recurso especial, que decidiu que a pessoa que descumpre, que no caso a traição, ela é descumprimento do dever conjugal. E isso acarreta na aplicação de sanção ao cônjuge traidor. E se o cônjuge traidor é aquele que depende economicamente do outro, ele pode sim perder a pensão. O que deu respaldo para essa decisão foi o artigo 1708 do Código Civil, que eu vou ler para a gente devagarinho. Com relação ao credor, cessa também o direito a alimentos se tiver procedimento indigno em relação ao devedor. Então, procedimento indigno. Então, ser infiel é ser indigno. Então, você pode sim perder o direito à pensão se você é dependente do cônjuge e o trai. E é interessante dizer o seguinte: e se eu não sou dependente do cônjuge? Né? Porque quem trair pode ser a pessoa que tem o dinheiro. Então, isso dá uma abertura. Travou? Travou. Voltou. Isso dá uma abertura para o cônjuge traído, que é dependente, ele buscar uma reparação de danos morais. Porque se ele que tivesse traído, ele perderia o direito à pensão, como foi o outro que traiu, ele pode ali buscar uma reparação, uma indenização por danos morais pelo que aconteceu. E é interessante a gente frisar que lá nesse agravo que foi julgado em recurso especial, também citou a traição virtual. Então, não se limita à traição carnal, conjugal. Também entra ali uma traição virtual. Se a pessoa tem um caso extraconjugal pela internet, a indenização ainda assim ela pode ser buscada ou pode perder a pensão por conta disso. Entendi. Agora, encaminhando para o final, temos a pergunta: qual a importância da elaboração de um bom contrato de serviços advocatícios na ação de divórcio? Eu gosto de falar sobre o contrato, porque é uma colega minha de Guaratinguetá, ela me contou uma história muito interessante a respeito do primeiro caso dela. O que aconteceu? Os cônjuges, eles decidiram que iam se divorciar e ia ser consensual. O que ela fez? Tá tudo fácil, então, tá tudo resolvido. Então, a gente só vai marcar um atendimento para que vocês assinem os documentos e ok. Quando chegou no dia desse assinar os documentos, o marido chega com uma expressão de transtornado, porque tinha se eu não me engano, um faqueiro que era da família dele, que já tinha sido da mãe, da avó, da bisavó, e que ela não queria devolver. Então, por conta de um faqueiro, aquela ação que era uma ação de acordo, que seria um pedido de homologação de acordo, se transformou num processo litigioso. E aquilo ali durou, teve várias coisas acontecendo por causa de um faqueiro. Então, a importância, sim, de quem quiser, quem for atuar fazendo divórcio, tem que ter cláusula lá para consulta. É só uma consulta? Vai ser só uma consulta? Você só quer saber o que pode acontecer? É uma coisa. Divórcio
consensual vai ser assim. E divórcio litigioso vai ser assim. Vai ter multa no caso disso ou daquilo. É super importante a gente pensar em todas as coisas que você não imagina que pode acontecer naquele primeiro contato que você tem com o cliente e que ele traz para você que vai ser mamão com açúcar. Às vezes você pode colocar aí no papel que a gente vai só assinar, porque pode não ser assim. E aí você passa o seu preço de uma ação de divórcio consensual e aquilo ali vira um divórcio litigioso daqueles, das pessoas brigarem por tudo, não concordarem com nada, e aquilo ali vai durar tempo, 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 e você não vai sair prejudicado daquilo ali. Então é super importante, gente. Quem está assistindo a live, está aí na elaboração de contratos, faz o seu contratinho com todas as cláusulas possíveis e explica ela para o seu cliente. Ele tem que ficar ciente de que essa mudança de pensamento, uma hora ele quer uma coisa, outra hora ele quer outra coisa, ele pode ser, vai ter que pagar para isso. Geralmente, doutora, quanto tempo demora para ocorrer de fato já a finalização do processo de divórcio? Essa é a pergunta que todos os clientes fazem. Pra gente se ver livre Essa daquele homem. Essa é a pergunta. Se você quer rapidinho, vai lá no AB Concilia, 1, 2 semanas, e vai acabar tudo, vai resolver. Então, se tiver acordo, ótimo, excelente. Vocês vão concordar com tudo, cada que tem filhos. Então, cada um vão ser estudados pelo juiz de maneira diferente. Então, e depende de cada comarca também, porque tem comarca que tem muitas, tem várias varas, mas são varas mistas, você pegam todas as áreas, então tem muito volume de processo. Então, se for litigioso, aí vai ter que entrar na agenda do fórum. Então, pode demorar aí, sim, ficar discutindo, eu nem sei precisar tempo. Mas se começar precisar só de uma audiência de conciliação ali e depois mandar para o juiz, pode demorar a questão assim, de início de uns 6 meses, 7 meses a partir daí. Agora vamos um pouco para parte da pessoal da sua vida, mudando de assunto. Qual o seu hobby favorito? Olha, eu estou uma pessoa que muito nessa época de pandemia, então nem se fala, né? Não dá nem pra gente desfrutar tantos hobbies. Mas eu sou uma pessoa que gosta muito de esporte, não o convencional, mas o radical. Eu posso citar isso como um hobby, porque eu gosto muito de, se você me chamar para pular de paraquedas, eu vou perguntar que dia e que horas, porque eu vou. Eu adoro esse tipo de coisa. Eu adoro. Então eu acho que é um hobby. Eu acho que pode ser citado como um hobby. Tenho muita vontade. E qual o seu sonho? É a nossa última pergunta. Qual o seu sonho? Eu me considero uma pessoa extremamente sonhadora. Eu tenho muitos sonhos em várias áreas da minha vida, na área pessoal, na minha área profissional. E eu acho que eu não conseguiria dizer um sonho. Eu acho que sucesso é a palavra, né? Se eu tiver sucesso na minha vida pessoal, se eu tiver construir a minha família de uma maneira estruturada, isso já é para mim uma realização de um sonho. Na minha vida profissional, a mesma coisa, né? Ter sucesso e reconhecimento é uma coisa muito importante, eu acho que para qualquer profissional. Então, eu acho que eu cito essas duas coisas como sonhos da minha vida. Tive que mutar o microfone, porque na minha casa ninguém respeita. Tá todo mundo gritando ali do lado. E eu falando pra ele, gente, faz silêncio. Faz silêncio.
para finalizar nosso bate-papo, sempre ao final de cada programa, a gente gosta de deixar um espaço para o convidado falar alguma coisa, uma frase que gosta, alguma dica, alguma mensagem de inspiração. Então, esse momento é todo da senhora, para a senhora falar um pouquinho o que a senhora desejar. Gente, eu só gostaria de agradecer mesmo. Foi um bate-papo super legal. Eu me senti super honrada por ser convidada. Para os colegas, para os estudantes, eu super me coloco à disposição, porque eu sei o quanto que é difícil a gente iniciar na advocacia ou ser um estudante de direito, querendo ali, às vezes, um estágio, querendo aprender mais sobre a prática da advocacia. Então, eu me coloco aqui à disposição e agradecer mesmo todo mundo que assistiu a live, agradecer as pessoas que produziram, que estão aí por trás. E gratidão, agradecer. Então, nós chegamos ao final do nosso programa. Eu agradeço imensamente a oportunidade de poder conhecer a senhora. É um prazer. É minha primeira live e, assim, já inaugurei com uma pessoa brilhante. Então, é realmente um prazer para mim. Espero que esse seja o primeiro do nosso encontro. Espero que venham muito mais. Então é isso, gente. Lembrando que quarta-feira tem mais uma live. Obrigada a todos que assistiram. E como eu disse, foi um prazer. Muito obrigada. Podemos encerrar? Olha os comentários. Aline maravilhosa, melhor advogada. Palminhas. Gratificante. Sucesso. Legal. Sara merece tudo isso. Muito obrigada, viu? Bom descanso e bom final de semana. Tchau. Para você também, para todo mundo. Tchau. Tchau.